O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salve Maria! Na tarde calma, despidos de todas as convenções sociais, nos deparamos frente a nós mesmos. Nossos corações buscam o perfume de uma flor, o sorriso de uma criança, a doce saudade de uma recordação, o cântico suave de uma oração. Ave Maria! Ave Maria, Senhora Nossa, advogada dos homens, terna e bendita, lá do alto do teu trono de estrelas, envias para teus filhos santas bênçãos e doce compaixão de mãe, nossa conselheira que nos sustenta e fortalece o espírito já cansado de labutar. Ave Maria, a paz do Senhor está no teu seio acolhedor, nosso refúgio e nossa consolação. É junto a ti que se dissipam todas as dores, amarguras e tristezas. No céu límpido, a estrela d'alva é o raio divino que nos irradia luzes e bênçãos como bálsamo para nossos espíritos. Ave Maria, bendita sejas. Mãe carinhosa, envia-nos o teu afeto e o teu amor sempre que contemplarmos as claridades do reino dos céus. És a proteção e a esperança que naturalmente buscamos entre as estrelas que despontam. És o nosso alento e a nossa força, que num momento de reflexão, com o espírito equilibrado e sereno, fortalece ainda mais o nosso ânimo. Que a tua luz renove as nossas energias. Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Pai amado, Jesus de poder e bondade, neste momento, elevando o pensamento a vós, nos colocamos aos vossos pés, Senhor, aos pés da nossa casa, do nosso gongá, da nossa casa franciscana, rogando misericórdia e proteção, rogando as vossas bênçãos, saudando toda essa corrente de luz e de amor de São Francisco de Assis, especialmente ao seu Tupinambá e a todos esses espíritos luminosos que acompanham e trabalham na nossa casa franciscana. Nós rogamos e saudamos a bênção do nosso Senhor, do nosso Pai Oxalá, dos orixás da nossa casa, de todos esses guias de amor, especialmente pedindo as bênçãos de Xangô, que comanda a nossa casa. Rogamos a proteção de São Miguel Arcanjo, São Francisco de Assis, da corrente franciscana,
da fraternidade branca universal de Melquisedeque. Saudamos e rogamos a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, agradecendo as bênçãos que nos oferece a todos os momentos. Agradecemos, Pai, por tantos momentos, mesmo os mais difíceis, em que a vossa mão nos apoia, nos ilumina, nos irradia força e luz. Os vossos mensageiros sempre em nosso caminho, nos orientando, nos guiando, nos protegendo. Rogamos pela paz no mundo, paz entre povos e nações, entre governantes e governados. Paz, Senhor, no nosso Brasil, no Rio de Janeiro, em nossos lares e nos nossos corações. Rogamos, Pai, pelas crianças, pedindo muita luz e proteção para as crianças do mundo, as crianças que vivem em meio à fome, à miséria, ao sofrimento, às guerras. Que elas cresçam e possam trazer uma renovação para o mundo, mudando esse mundo para um mundo mais humano, mais justo, com mais empatia e compaixão. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, de todos os que ajudam a nossa casa franciscana, pelas crianças, pelos seus familiares, pelos seus professores, pelos médiuns da nossa casa de Francisco de Assis, por toda a nossa casa. Pedimos e rogamos misericórdia e bênçãos. Pedimos ainda, Pai, por todos os encarnados e desencarnados cujos nomes estão em nosso pensamento neste momento. Que assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, falar contra o Espírito. Marcos capítulo 3, versículos 28 a 30. Em verdade vos digo que serão relevados aos filhos dos homens todos os erros e palavras más que profiram. Mas quem falar mal contra o Espírito Santo não tem resgate neste ciclo, mas é réu do erro do ciclo. Porque diziam, tem espírito não purificado. Ora, o primeiro versículo parece-nos claro. Todo erro e blasfêmia será relevado aos homens, mas a blasfêmia do Espírito não será relevada. Compreendemos então que os erros e blasfêmias dos homens, isto é, das personagens, serão relevadas, mas quando provém do âmago do Espírito, não serão relevadas. Os erros das personagens liquidam-se nas personagens. São coisas leves, transitórias, presas a uma única encarnação, e com elas se enterram para sempre. O Espírito não os leva consigo, não os fixa em si e não produzem karmas negativos, porque de modo geral não prejudicam a terceiros nem trazem fixação mental danosa. É o que se chama pecados veniais. Já a ação proveniente do espírito, procedente do coração, revestida de maldade intrínseca, ou que cause prejuízos ao outrem, ou que provoque fixações mentais negativas com influência nas futuras encarnações, essa não será relevada, isto é, será levada em conta, porque a lei é inexorável, tudo se paga, até o último ceitil. O versículo seguinte é muito mais forte em tudo. Trata-se de um ensino, e quem diga o ensino contra o Filho do Homem, não lhe será relevado nem neste ciclo, nem no vindouro. Não se trata, pois, de palavras, mas da responsabilidade do ensino. Jesus falava aos discípulos, àqueles a que mandara ensinar, e ao clero israelita, cuja principal tarefa era precisamente o ensino religioso das massas. Estes últimos estavam ensinando ao povo, mas erradamente, prevalecendo-se para a blasfêmia da posição especial de que desfrutavam perante o povo. Jesus é de uma clareza contundente.
Aqueles que ensinarem errado acerca do Filho do Homem, isso lhes será relevado. Mas os que ensinarem errado a respeito de Deus, o absoluto, a esses a maldade não lhes poderá ser relevada, nem neste ciclo evolutivo, nem no vindouro. Fica assim esclarecido o ensinamento de Jesus, que podemos resumir em linguagem atual da seguinte maneira: erros, ensinos e maledicências de homens contra homens serão relevados, mas ensinos espirituais contra Deus não o serão, nem neste ciclo evolutivo, nem no próximo. Terão que ser resgatados. Comentário esotérico de Torres Pastorino. Após as explicações minuciosas do texto, devemos salientar a importância atribuída ao ensino das coisas espirituais. Enquanto se exige preparo técnico e profissional comprovado para o ensino das matérias humanas, qualquer criatura se julga em condições de doutrinar nos assuntos espirituais. E pior ainda, nas escolas que existem de formação de mestres de religiões, o ensino de Jesus é distorcido para adaptar-se aos dogmas criados por homens. Desse ensino terão os responsáveis que prestar contas. A advertência enquadra com severidade todos aqueles que, tendo recebido a iniciação, como os discípulos ali presentes, são pelo Mestre encarregados de transmiti-los às gerações futuras. A honestidade da interpretação deve estar acima de todas as nossas ideias preconcebidas. Temos que ler o que está realmente escrito, mesmo que contradiga nossos pontos de vista anteriores, e fazer o comentário rigorosamente dentro do que está escrito com absoluta sinceridade. E é nessa leitura honesta e nessa interpretação sincera que vamos aprendendo sem distorções a doutrina verdadeira do Mestre Sublime, os legítimos ensinos do Cristo, genuínas revelações divinas que até nós chegaram. A primeira parte do ensino também se torna clara com a exposição feita. Palavras de homens sobre e contra homens, coisas das personagens que não são carregadas pelo espírito, mas permanecem na planície do planeta e são enterradas com o corpo, não tem maior importância. Entretanto, tudo aquilo que se refira ao espírito, quer dele parta, quer lhe diga respeito, quer contra ele vá, tudo é contabilizado. Não que no mundo superior do espírito haja contabilistas, mas porque estas coisas se fixam na memória espiritual da própria criatura, e dali só poderão ser retiradas com ações da mesma intensidade em sentido contrário, isto é, por meio de resgates kármicos futuros. Há coisas que não provocam fixação. Essas não importam, são relevadas, são deixadas ir, sejam elas pensamentos, palavras ou ações. Outras, entretanto, se impregnam de tal forma que precisam de um resgate kármico para que delas nos libertemos, ou atraem por sua vibração um choque de retorno, ou prejudicam outras criaturas que nos vêm cobrar posteriormente o débito que com elas contraímos. Essa distinção entre os erros e blasfêmias dos filhos dos homens contra os filhos dos homens, de personagens contra personagens, e os erros e blasfêmias do Espírito contra o Espírito Santo. O que vale na evolução é a bondade intrínseca e natural, não a forçada nem a interesseira. O bem praticado por exigência da natureza da criatura, não por motivos outros de ganhar o céu ou de esperar recompensas ou de evitar o inferno. A virtude é a força que surge espontânea nas criaturas evoluídas, quando exatamente não mais se pensa em praticar o bem. Ele é produzido da mesma maneira que as ações instintivas, pela necessidade vital com que se respira. Se houver uma luta consigo mesmo ou qualquer hesitação entre agir de um meio ou de outro, isso revela que ainda não existe virtude na evolução, embora já se observe louvável esforço para consegui-las. Exatamente por esse fruto,
A bondade natural e espontânea, sem esforço, sem intenções de recompensa, sem afetação nem desejo de louvor, é que podemos conhecer a árvore. Lição prática, objetiva, fácil de pôr em prática. Nós vemos aí um evangelho muito informativo, um evangelho que nos fala sobre essa questão importante que é o resgate kármico, o resgate dos nossos erros. Um evangelho que nos fala de que o homem que pratica o ensino da prática religiosa tem que ter muito cuidado com as informações que passa, com as suas interpretações. Muitas vezes nós vemos que alguns grupos religiosos interpretam o evangelho de uma forma que causa, inclusive, às vezes, prejuízo entre outras religiões, que causa embates na sociedade. Não era essa a intenção do Cristo. O Cristo nos deixou ensinamentos muito claros, que estão ali no Evangelho, de uma forma clara, que muitas vezes nós, nessa tentativa de tentar interpretar, nos equivocamos. Ele nos fala dessa preocupação em que dentro de nós estão as informações. O Cristo que brilha dentro de nós, ele tem todas as informações, tem o caminho certo a seguir. Resta a cada um de nós seguir esse caminho e procurar ser bom com o outro, amar o seu semelhante a si próprio. Seguir o Evangelho é seguir as palavras do Cristo que está dentro de nós, do nosso Cristo interno. As palavras que vêm do coração são as palavras de amor. E que nós devemos ter muita preocupação em não blasfemar, não causar danos aos outros e a nós próprios, que terão que ser resgatados nesta vida ou em outras. Mas que o mais grave é a blasfêmia contra o nosso Deus maior, o Deus absoluto. Ou seja, são aqueles erros gravíssimos contra o homem, contra a vida humana, contra a sociedade, aqueles que terão que ser resgatados em várias e várias reencarnações, para que possamos recuperar um pouco da nossa luz divina, que nós possamos caminhar mais nesse processo evolutivo. No processo evolutivo nós cometemos pequenos erros. Quando são pequenos erros que podem ser resgatados às vezes nessa própria vida, perdoados, mas outros mais graves que terão que ser resgatados em reencarnações futuras. São aquelas palavras contra o Espírito Santo, são aquelas ações contra o Espírito, contra o homem, contra o homem que representa o Cristo neste plano terreno. Porque dentro de cada um existe uma chama divina, a chama crística. E se existe a chama crística, todos são representantes do Cristo neste plano terreno. E cabe a cada um de nós seguir o nosso caminho, perdoando, aceitando as diferenças, tendo tolerância e compreensão e principalmente tendo amor no coração, sabendo que nós passamos por momentos difíceis, que todos são diferentes do ponto de vista de pensamentos, de ações eventuais, mas que é preciso ter tolerância,
e aceitação dessas diferenças e mostrando o caminho certo, o caminho da evolução, que é o caminho do Evangelho, para aqueles que estão eventualmente seguindo um caminho equivocado neste plano. Que as palavras do Cristo vivam dentro de nós, brilhem sempre em nós, para que nós possamos caminhar melhor nesse processo evolutivo que estamos nesse plano terreno. Pedindo a iluminação e a proteção divina, nós, neste momento, elevamos o pensamento ao Cristo, pedindo que de lá a energia amorosa nos seja enviada, a energia de amor e de força, para que possamos seguir em frente e caminhar com paz, com equilíbrio, com compaixão. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja. Vamos em paz, com a paz de Cristo, o amor do Cristo no coração. Que assim seja.